Olá, sejam bem-vindos ao RecreioCast, podcast da Rede Filhas de Jesus. 20 minutos para falar sobre educação e seus diversos temas. E nesse primeiro episódio desse projeto novo da rede, não podia ser diferente. Nós vamos receber hoje a gestora educacional da Rede Filhas de Jesus, minha amiga professora Cássia Lara Neves de Araújo, que eu vou pedir licença para ler o seu currículo, porque ele é um pouco extenso, porque eu não decorei. A Cássia hoje é gestora educacional da Rede Filhas de Jesus, pedagoga e historiadora, com MBA em Gestão e Liderança Educacional. A Cássia também é especialista em psicopedagogia, gestão de escolas, neurociência, metodologias ativas e direito educacional. É muita coisa, né, Cássia? Tem um pouquinho mais, Renata, depois eu atualizo para você. Ainda estou desatualizada. Cássia, eu queria que você falasse, antes da gente começar no tema específico de hoje, um pouquinho sobre a sua trajetória, para as pessoas conhecerem a sua trajetória na educação e na Rede Filhas de Jesus. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, para mim também é uma alegria poder inaugurar esse projeto com você. E a minha trajetória na educação já é longa, né? Eu tenho 37 anos trabalhando com educação. Nesses 37 anos eu fui professora na rede municipal de Belo Horizonte, trabalhei na rede municipal por 32 anos e hoje estou só na Rede Filhas de Jesus. Na rede eu comecei em 1990, então agora em agosto eu completei 35 anos só nessa casa. E nessa casa eu fui construindo a minha carreira, né? Fui me formando, me especializando, me aprofundando e constituindo também como profissional que eu sou hoje. Eu entrei na Rede Filhas de Jesus como auxiliar de coordenação, assumi a coordenação, assumi a vice-direção, a direção e hoje estou aqui trabalhando junto com vocês aqui no Centro de Serviços Compartilhados, uma alegria muito grande. É uma vida na educação. É uma vida dedicada à educação. E a gente voltando aí na sua vida dedicada à educação, o assunto de hoje, do nosso programa de hoje, é um projeto muito especial para você, né, que eu sei por detrás das câmeras quanto ele é especial para você, que é o nosso projeto Esperançar. Nós estamos no ano de 2025, né, ano de COP30, a COP30 está batendo na nossa porta aí no Brasil esse ano. A gente teve a campanha da fraternidade falando de ecologia integral, a gente tem os 10 anos da Laudato Si. Qual a importância, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância desse projeto Esperançar e de onde veio essa ideia para você, o que é o projeto e de onde surgiu essa ideia do Esperançar? Bom, Renato, o projeto Esperançar, ele surgiu muito dos apelos que o Papa Francisco traz, né? Tanto do apelo por uma ecologia integral, quanto pelo apelo por uma educação mais fortalecida, mais colocada em evidência através do chamado ao Pacto Educativo, né? Esse Pacto Educativo, ele convida as pessoas, a escola, as famílias, a sociedade a trabalharem juntas para oferecer uma educação diferente, consolidada e que possa constituir seres humanos diferentes. Eu acho que esse é o principal chamado de colocar a pessoa no centro e a gente ter condições de construir um humanismo mais solidário, um humanismo real para essas pessoas que sejam mais fraternas, mais humildes e mais solidárias, que tem sido tão importante nesse tempo, né? Porque as pessoas não conseguem mais se relacionar, cada vez mais individualistas. Então é um chamado para essa causa. E nesse meio todo, a gente coloca a ecologia integral para trazer a parte do meio ambiente, porque o chamado que ele faz para esse cuidado com a casa comum, através da primeira encíclica voltada, né, ao meio ambiente, a Laudato Si, que, como você disse, completa 10 anos, ele vai trazendo essa necessidade de compreendermos cada vez mais que tudo está interligado e que nós precisamos ter ações diante dessa crise climática que vimos enfrentando. Quando você fala ecologia integral, a nossa tendência é pensar na ecologia só como uma questão do meio ambiente, que a gente sabe que hoje é uma emergência já esse pensamento. Mas a ecologia integral é bem mais ampla, né? É muito mais ampla, né? Quando ele traz, esse conceito já existia, mas quando ele abraçou essa causa, ele ficou mais
mais conhecido, foi mais disseminado. E a ecologia integral, a gente tem que pensar nessa visão holística, né? Da natureza, das pessoas, da economia, da espiritualidade. Então, isso tudo traz essa visão holística dessa interligação de todos os entes, né? Tanto elementos da natureza quanto o planeta, a sociedade. A gente não pode pensar em ecologia integral pensando as pessoas fora dessa relação e muito menos pensando só no ambiente, porque popularmente a gente já brinca, né? O ambiente sobrevive sem a gente, mas a gente sem ele, a existência está com um ponto final aí bem próximo. É interessante porque a gente vê nos debates hoje e nas discussões, as pessoas já pararam de utilizar a expressão crise climática e passaram a utilizar emergência climática. Se eu estiver errado, você me corrija, você está mais por dentro desse assunto, né? E pegando o texto da campanha da Fraternidade Oceana, tem um pedaço que me chamou a atenção, e ele diz o seguinte: é preciso alimentar um olhar otimista, mas ao mesmo tempo realista, convictos de que ainda podemos evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Nós ainda podemos evitar, Tássia? Como você vê isso? Podemos evitar, Renata, mas as ações têm que acontecer, né? E acontecer em termos de política pública, política internacional, porque, como o Papa Francisco trazia, nós vivemos uma economia que mata, uma economia de morte. Então, para esse processo todo de resgate dessa casa comum, de recuperação da casa comum, porque ela já vem trabalhando no vermelho há muito tempo, nós precisamos de uma economia diferente. Por isso, dentro desse arcabouço todo que ele traz, de necessidade de mudanças, ele convoca os economistas. Então, ele faz um chamado aos jovens economistas para se reunirem com ele em Assis e, a partir daí, pensar uma forma diferente de economia. Isso não quer dizer que a gente teria que alterar toda a forma de produção, né, que o mundo tem hoje, mas ter uma relação diferente nessa forma de explorar a natureza sem esgotar os recursos, trazendo novas formas de geração de energia, energias limpas, né? E isso é possível, né? E nós, enquanto seres humanos, nós temos que abraçar essa ideia, abraçar essa causa e também nas pequenas coisas fazer processos diferentes, né? Esse cuidado todo, ele começa na casa da gente, com pequenos gestos, pequenos passos, e não adianta pensar que isso não vai ter reflexo mundial, porque cada um fazendo, né, somos milhões e milhões de pessoas, então a gente vai conseguir reduzir esse impacto que tem na natureza, a nossa forma de consumir. Pegando essa reflexão, né, das pequenas ações, do impacto do pequeno em pequeno e se tornando uma grande ação, como trazer isso para a educação? Eu sei que o projeto O Esperançar já tem algumas ações dentro das nossas unidades escolares, né? Como que está funcionando isso? A gente vai percebendo até nas pesquisas, você prova, né? Você encabeçou a última pesquisa na rede, a sustentabilidade era um valor que as CEAs traz enquanto rede, né? Um dos valores principais com destaque, assim, e nós entendemos que esse valor nunca era percebido, não era reconhecido, né? Com o projeto Esperançar, a gente já percebe na pesquisa desse ano as pessoas começando a reconhecer e em uma unidade até com bastante destaque, né? Ele já apareceu como o terceiro valor mais percebido. E, na verdade, assim, o que nós tentamos fazer a partir do projeto Esperançar é sensibilizar, né? Acho que o ponto fundamental do projeto é sensibilizar as pessoas. E quanto mais jovens, quanto mais novos, essa sensibilização vai ter um fruto mais saboroso, né? Vamos assim dizer. Porque as crianças, elas aprendem com essa observação, com a prática. Como dizia Santa Cândida, elas aprendem pelo exemplo, né? A gente educa pelo exemplo, e isso elas vão transformando em ações cotidianas e levando isso para suas famílias. Então, por isso é tão importante que a educação abrace essa causa. E o nosso projeto, enquanto Rede Filhos de Jesus, o projeto Esperançar, ele tem esse objetivo de trazer informação,
né? Trazer conhecimento e sensibilizar as pessoas. Transformando aí cidadãos críticos, né? Que cidadãos críticos, é um dos pontos fundamentais até da legislação brasileira, né? A BNCC, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei, e ela tem, das 10 competências ali, a gente tem competências ligadas ao meio ambiente, a esse cuidado, e essa formação crítica, né? Seres humanos que consigam ter esse olhar mais crítico e que sejam capazes de transformar, né? Porque a ideia é essa, a gente fazer a crítica, mas transformando isso em ação. A gente precisa transformar, né? Porque nós estamos formando hoje aqueles que vão gerir o mundo, os que vão gerir o meio ambiente, então, né, pessoas sustentáveis para o mundo sustentável. Exatamente, a gente está criando essa nova geração. Existe alguma ação prática dentro da escola que você já pode trazer como exemplo, como resultado desse projeto, que é o primeiro ano dele e ele vai continuar, né? Você já tem alguma ação assim, que você vê, além dos valores que aparecem na pesquisa, alguma ação prática dos alunos em si? Eu acho assim, fundamental. Nós já tivemos esse ano simulações, essas simulações são essenciais para os alunos entenderem qual que é a dinâmica que o mundo, né, como que o mundo funciona a partir dessa perspectiva. Então, as simulações da Mini-ONU, que tem nomes diferentes em cada região, mas é a possibilidade que os adolescentes têm de simular toda a estrutura de funcionamento e as dinâmicas e os processos que a ONU faz, e esse ano também a simulação da COP30. Então, trazer esse cenário para discussão no ambiente educativo, a gente tem o aluno no centro, a gente tem o aluno protagonista, que já é uma necessidade gritante da educação, a gente colocar esse aluno como protagonista, e também a partir de uma discussão tão necessária, tão fundamental para esse tempo. O projeto Esperançar, esse ano, ele teve esse caráter bem de sensibilização, mas é um projeto que não pode se esgotar em um ano só, né? Então, é um projeto de médio a longo prazo, e o ano que vem a gente vai dando passos para implementar outras ações, outras possibilidades. Mas já tivemos trabalhos fantásticos nas unidades. A começar pela horta, né? O aluno ali mexendo com a terra, plantando o alimento que eles mesmos estão consumindo, né? Tanto no horário integral, na refeição das crianças, nas obras, mas já dá ali uma cultura do cuidado, né? Aprender a cuidar. Acompanhando esse processo. Acompanhando desde o plantar, colher, alimentar. Então, é uma cultura que vai se criando ali, que vai formando também essa pessoa, né, com atitudes, com valores, na espiritualidade, que para a gente é o essencial. Até no respeito ao tempo, né, no tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de esperar, né, o clima, esses projetos são muito perceber legais, onde que as sementes caem, né? Se elas caem lá na parte cimentada do canteirinho, ela não vai desenvolver. Então, assim, pensando também nessa dimensão, trazendo essa espiritualidade mesmo, esse jeito de Jesus de ser servidor, de ser um líder que serve, né? E a gente vai ajudando as crianças a passarem por essas experiências. Eu acho que hoje a gente, mais do que nunca, a gente precisa trazer essa realidade das experiências, né? Porque é elas que trazem um conhecimento sólido e elas que ficam, que marcam para o futuro. Evangelizar educando. Evangelizar educando. Isso mesmo. Cássia, eu vou agradecer a sua presença. São 20 minutinhos só, um recreio mesmo. Mas está de parabéns por esse projeto. É um projeto muito bonito e que deve continuar, né? Sim. E para a gente recolher esses frutos também. Sim. E depois se alegrar com os frutos plantados e colhidos desse projeto. Com certeza. E ele só está indo adiante porque todo mundo comprou a ideia junto, né, Renata? Isso. Tanto aqui no Centro de Serviço Compartilhado como em cada uma das unidades. E a gente vai vendo, assim, o envolvimento, a atenção, o cuidado que todos estão tomando de que esse projeto ele realmente seja implementado, que colha frutos. E isso a gente está vendo, assim, o movimento está bem bacana. É que ele passe de apenas um projeto para um estilo de vida. Um estilo de vida. Um estilo de educação. Um estilo de educação, um estilo de vida. Gente, como diz aqui, né?
ainda podemos evitar os piores impactos dos mudanças. Com certeza ainda podemos, por isso seguimos esperançando. É isso mesmo. Obrigada, viu, Cássia? Eu que agradeço. Então, no próximo mês nós voltamos com mais um episódio. A cada mês um novo episódio, um novo tema, 20 minutinhos para falar sobre educação.